Gente, mais uma vez, para nossa tristeza, o padre Josileuto responde uma pergunta de forma totalmente errada. Para que não fique nas minhas palavras, veja o vídeo. Padre, sua bênção, Deus te abençoe. É pecado você dar Umbanda? Eu sofro muito preconceito. Muito massa a sua pergunta. E aqui existem vários detalhes que a gente precisa abordar para responder a sua pergunta. Primeiro, a questão do pecado, né? Moralmente falando, isso faz parte da doutrina cristã. Nós aqui temos na nossa doutrina aquilo que é correto e aquilo que é errado, que nós chamamos de pecado ou que não é pecado. Então, isso é um termo cristão, não é? Determinada coisa é pecado, determinada atitude é pecado, determinadas palavras podem ser pecado. Assim, para nós cristãos, esse termo pecado está dentro da teologia moral, está dentro dos ensinamentos morais da nossa fé cristã católica. Quando você diz assim, é pecado você dar Umbanda? Olha, nós não temos o direito de dizer se é pecado ou não. Até porque é uma escolha pessoal, é uma escolha individual. Ser de determinada religião, ser de determinada igreja. Então não cabe a ninguém dizer que ser de religião tal, e seja ela qual for, é errado ou não, é pecado ou não. Não nos cabe. Cabe é que nós, dentro da nossa fé católica, temos atitudes que não são corretas, que não condizem com a palavra de Deus, que não condizem com os ensinamentos de Jesus, e isso se torna para nós pecado. Isso dentro da nossa fé, dentro dos ensinamentos da palavra de Deus que nós cremos. Quando você diz assim, sofro muito preconceito por isso, olha, primeiro, se você sofre preconceitos por parte de cristãos católicos, eu lhe peço perdão em nome deles. Eles estão errados, não podem fazer isso. E outra coisa, se eu tenho preconceito por alguém que crê diferente de mim, pensa diferente de mim, de duas uma. Eu não aprendi nada com a minha religião, com a minha espiritualidade, por estar criticando a religião dos outros, criticando os outros, ou, o que é pior, a minha religião, a minha espiritualidade está me ensinando errado. Então, não posso, é errado, na nossa linguagem católica, é sim pecado, criticar quem crê diferente de mim, quem crê diferente de como nós cremos. Eu não tenho direito, nós não temos o direito de impor a fé para ninguém. E quem impõe a sua fé para alguém está errado. Jesus não impôs para ninguém, ele faz o convite. Ele diz, vem, segue-me. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, mas ele não impõe ninguém. Ele chama, ele convida. Então, cabe-nos nos respeitar. Ninguém é obrigado a crer como nós cremos, como nós não somos obrigados a crer como quem crê diferente, mas nós somos sim, humanamente falando, obrigados a respeitar uns aos outros, a fé do outro, a crença do outro, tá bom? Por isso que eu tive que me prolongar um pouquinho nesse vídeo, porque não dá para responder contra preconceito, contra discriminação em poucos segundos, tá? Então aprendamos nós católicos, aprendamos nós cristãos, aprendam os umbandistas e todos os espirituais a saber respeitar a fé do outro. Viva bem a sua fé, dê testemunho da sua fé, e assim você vai estar ajudando muita gente, ao invés de estar criticando, julgando ou condenando, tá bom? Deus nos abençoe e um beijo carinhoso, um abraço carinhoso para todos os meus irmãos e irmãs da Umbanda. Deus abençoe. Gente, lá vai eu, mais uma vez, fazer o serviço que o padre deveria fazer. Falar a verdade que o padre deveria falar. Mas vamos lá. Eu confesso que assim que o padre começou a responder essa pergunta, essa indagação, se ser da Umbanda é pecado sim ou não, eu confesso que eu até imaginei que ele iria falar a verdade, ainda que enrolando um pouco. Porque eu já sei que, com relação à verdade, infelizmente, ele é covarde, ele não fala, mas eu teria que falar, certo? Pelo bem da verdade. Então, quando ele disse, moralmente falando, pecado é um termo cristão,
Eu achei que ele ia falar pelo menos assim, olha, da nossa visão cristã é pecado, pode não ser da sua visão. Por quê? A pessoa pertence a uma crença, a uma Umbanda. Olha, eu quero abrir aqui um parêntese e dizer, nós, como cristãos, nós temos a nossa visão, certo? Eu achei que o padre ia falar isso. Então, baseado na nossa visão, com a nossa cosmovisão, ou seja, a nossa visão de mundo, eu achei que ele iria responder dentro do nosso contexto cristão, a partir do nosso ponto de vista. E ainda ele pudesse, talvez, ressaltar e dizer assim, olha, você pode não acreditar da nossa forma, mas nós cremos assim, é pecado e ponto. Eu achei que ele iria falar isso, eu me enganei. Mas, vamos lá. É pecado, sim, eu digo, desde já, porque a pessoa tem uma crença que crê na reencarnação, e isso já bate de frente com a crença católica, crê em várias divindades, isso bate de frente com o catolicismo. A religião que crê num monte de coisa, né, tem mais outros detalhes, só esses dois que eu citei já bastam, que entram em contradição com a fé da igreja. É lógico que a pessoa pertencer a essa religião é pecado. Além do fato de não ter as nossas bases de fé. Não tem a tradição da igreja, não tem as escrituras, não tem o magistério, não segue o magistério. E se Jesus é o único caminho, deixou uma igreja para ser coluna e sustentável da verdade, que infelizmente esse padre não está representando, o que essa pessoa está fazendo na vida? Ela está pecando? O que é o pecado? É violar a vontade de Deus. Eu pergunto, essa pessoa está ou não está violando a vontade de Deus? Se tem uma crença diferente da crença, da fé, dada de uma vez por todas aos santos, fato, indiscutível, isso é pecado. Pelo menos, da nossa visão, eu digo isso, de cristão. Certo? A minha visão como cristão, a pessoa está pecando. Agora, se ela discorda da minha visão, tudo bem, ela tem direito. Agora, aqui eu concordo com o padre. Nós temos que respeitar. Se a pessoa me disser, olha, eu vivo no pecado, eu vivo no adultério, eu vivo na prática homossexual, mas eu acho que isso está tudo ok. Eu não acredito que isso seja pecado de um. Tudo bem. Agora, para mim, da minha visão de mundo, a partir da minha crença, a partir da minha fé, a partir da minha religião, infelizmente, você está caminhando para um lugar ou um estado eterno chamado inferno. Eu respeito a sua decisão, mas essa sua decisão me leva para a perdição. Ora, se a minha religião diz isso para mim e o meu Cristo da minha religião diz para mim anunciar essas verdades, por que eu não vou anunciar? Eu tanto anuncio essas verdades como falo para esse padre que os covardes com relação ao Evangelho, os covardes com relação à palavra de Deus, infelizmente, não herdarão o reino de Deus, e ele sabe disso. Ele que escolha agradar ao mundo ou a Deus. Aquele que se faz amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. É isso que nos diz a Escritura. Eu prefiro a amizade com Deus. Eu prefiro vocês não curtirem esse vídeo. Eu prefiro que vocês saiam, cancelem a sua inscrição aqui no canal, deixem de ser um inscrito. Não estou nem aí. Eu sei que sempre haverá aqueles que buscarão e se alimentarão da verdade. Eu prefiro a verdade, eu prefiro estar com Cristo, ainda que a multidão não me aplauda. Eu prefiro a verdade do Evangelho. Eu prefiro estar sempre do lado da verdade do que receber os aplausos do mundo. E quantos padres, bispos estão querendo as glórias desse mundo, as coisas transitórias, querem agradar, encher o ego das pessoas, como é o caso desse padre. Então, padre Josileudo, deixe de enrolação, fala a verdade para o povo, porque o povo precisa da verdade, tá certo? Infelizmente, gente, muitas pessoas querem tapar o sol com a peneira, querem passar pano, mas a igreja, na representação dos seus sacerdotes,
está em uma grande crise de fé. A igreja está passando um momento realmente de dificuldade. Mas eu creio nas palavras de Cristo, onde ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, se você crê, concorda dessa forma, deixe seu like para ajudar o nosso canal e inscreva-se no canal, se ainda não é inscrito. Peço também que compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam quem é o Padre Josileudo e jamais caiam nas suas ideias, nas suas ideologias diabólicas, cheias do veneno da teologia da libertação, que tem conduzido, com certeza, muitas pessoas ao inferno.